E aí, pessoal, hoje eu quero contar sobre um período da minha vida que foi muito importante. Eu fiquei feio. É um pouco estranho falar sobre isso desse jeito, dizendo que eu fiquei feio, mas realmente aconteceu. Desde uns 4 anos até mais ou menos uns 9, 10 anos, costumava ouvir bastante que eu era bonito. Essa era uma coisa que era mais ou menos normal pra mim. Pelo menos eu nunca fui considerado feio, mas eu era gordinho, então eu me considerava um pouco feio, mas essa não era uma coisa que me importava muito. Nunca me importou. Até mais ou menos os 12 anos, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a vida, eu percebi que era importante ter uma boa aparência. Eu comecei a tentar pelo menos arrumar um pouquinho mais meu cabelo, tentar usar algumas roupas melhores, escolher melhores algumas combinações de roupas. Ter essa preocupação com o estilo era uma coisa importante pra mim. E foi evoluindo como que uma coisa natural. Eu queria melhorar meu estilo, queria ficar mais bonito. Como eu comecei a ter essa consciência um pouquinho mais novo do que os outros meninos, cheguei a ouvir algumas vezes de meninas que eu era bonito. Isso começou a fazer diferença na minha vida. Eu fui prestando mais atenção nisso. E aí, finalmente, quando eu escutava que eu era bonito, essa era uma coisa que era importante. Até antes disso, nunca tinha sido realmente importante eu ouvir que eu era bonito, porque eu nunca tinha feito nada pra isso. Eu nunca me vi como bonito. E aí, realmente, eu ficava feliz de ouvir elogios. Antes dos 13 anos eu talvez já tinha algumas espinhas, mas pouquíssima coisa. Eu lembro que com 13 anos a primeira vez que foi importante uma espinha pra mim foi quando eu tava na escola. A menina disse que tinha sangue aqui atrás das minhas costas e eu não sabia o que era. Eu virei a camisa e vi que realmente tinha sangue. Depois foi lá em casa, só que eu fui descobrir que era uma espinha, porque até então isso não era uma coisa normal pra mim. Eu nunca tinha tido uma espinha que manchou minha camisa de sangue. A partir daí, dos 13 até os 14 anos, foi aumentando um pouquinho a quantidade de espinha que eu tinha. Não chegou a ser uma preocupação, mas cada vez mais eu comecei a ter espinhas nas costas, espinhas no rosto. Só que foi aumentando de forma bem gradativa, uma coisa bem tranquila, eu quase não percebi. Quando eu tinha 14 anos, eu praticamente ainda não tinha espinha. Começaram a aparecer um pouquinho mais frequentemente e um pouquinho maior quantidade, mas ainda era uma coisa que não fazia diferença na minha vida. Eu nem prestava tanta atenção assim. Até metade dos meus 14 anos, mais ou menos, também não tinha uma quantidade assim de espinha. Foi aumentando um pouquinho. O pouquinho que foi aumentando foi gradativo também. Então, lá pela metade dos meus 14 anos, eu já tinha uma quantidade considerável de espinhas. Finalmente, isso começou a incomodar. As espinhas começaram a se tornar um problema porque elas já tinham evoluído há bastante tempo, há 1 ano e meio. Já era bem notável, só que é uma idade que é normal de aparecer espinha, então eu não poderia imaginar o que iria acontecer depois. No final dos meus 14 anos, lá pela metade até depois, foi que realmente piorou bastante. Lá por setembro, mais ou menos, dos meus 14 anos, como eu faço aniversário em dezembro, então setembro seria o meu 8º mês tendo 14 anos. Então aí realmente começou a se diferenciar das outras pessoas. Passaram-se mais ou menos uns 2 ou 3 meses, a progressão se tornou muito grande. Então, lá por setembro, eu já estava bem mal de espinhas. Aí eu já pedi ajuda, não consegui e foi piorando. Em outubro ficou pior, em dezembro ficou ainda pior. Em dezembro eu tava pedindo muita ajuda porque era bem complicado. Era difícil me ouvir e os meus responsáveis não estavam se importando muito comigo. Então, por saber que custaria caro o tratamento, eles não estavam preocupados se isso faria muito mal pra mim, se eu tava me sentindo horrível. E já estava sendo bem anormal minha situação. Foi a partir dessa metade dos meus 14 anos que eu comecei a perceber a diferença no tratamento das pessoas comigo. Até antes eu tinha percebido um pouco, desde que eu comecei a ter mais espinhas, a minha autoestima foi baixando. Eu cada vez fui me arrumando menos, saindo menos. Então, gradativamente eu acabei tendo menos contato com pessoas e acabei tendo menos elogios. Então, foi me abalando um pouco, mas não de maneira tão forte, porque ainda não tinha tantas espinhas. Foi apenas fazendo com que eu ficasse um pouco mais fechado, já não me sentia mais tão bem que nem antes. Comecei a perceber que eu era diferente das outras pessoas. Da metade dos meus 15 até os 16 anos foi onde tudo explodiu. Como eu já estava em um grau bem mais avançado de acne, eu realmente me diferenciava muito das pessoas. Foi parar de querer me fechar pra realmente querer me isolar das pessoas o máximo que eu podia. Eu ia na escola, mas eu queria ficar de máscara o tempo todo.
Era horrível. Eu não conseguia falar direito com as pessoas. Foi lá por setembro, outubro, novembro e dezembro, para o final do ano, quando eu comecei a chegar mais perto dos 16 anos, que realmente piorou muito. Então essa foi a fase mais difícil de toda a minha acne. Algumas coisas que aconteceram comigo foi que eu não queria de jeito nenhum falar com pessoas novas, porque eu sabia que a reação delas sempre seria de nojo. Muitas vezes eu queria conversar com uma pessoa e eu começava a conversar com ela olhava pra mim, percebia que tinha alguma coisa de errado e ela tinha o olhar de nojo. Seria impossível contar quantos olhares de nojo eu recebi de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas. Então eu já sabia que se eu fosse falar com alguém, a maior chance seria que ela olharia com nojo pra mim. Isso é uma coisa muito difícil de lidar. Eu apenas comecei a conversar com a pessoa e ela me olha com nojo. Como que eu poderia me sentir confortável nessa situação? Eu não tinha mais nenhuma autoestima pra falar com nenhuma menina, eu não queria mais. Eu não tinha mais autoestima, eu sabia que as outras pessoas eram normais e eu não. Uma coisa que eu fiz foi colocar na minha cabeça que essa era uma fase da minha vida que iria passar. Que pelo menos isso iria me deixar mais forte. Foi assim que eu passei por isso, sem cair em sintomas graves de depressão. Talvez alguns sintomas leves. Sempre tentei controlar isso, sabendo que era uma fase que eu aprenderia. Nesse tempo eu passei a sempre querer admirar as pessoas, como eu sabia que elas não queriam olhar muito pra mim. E eu queria me isolar. Eu pelo menos sabia que era importante que eu entendesse o comportamento das pessoas para que elas não me rejeitassem tanto. Então eu aprendi a tentar ser um pouco mais agradável. Como eu era muito diferente, eu tinha que ser uma pessoa boa. Então talvez pode-se dizer que isso foi um ponto positivo. Muitas vezes eu acabava conseguindo ter uma relação interpessoal com alguma pessoa, em alguma situação, porque eu já tinha me preocupado em saber como que eu poderia fazer isso, como que eu poderia ser uma pessoa melhor. Eu sabia que eu não podia ser simplesmente uma pessoa normal, porque eu não era normal. Eu não era normal, meu tratamento não era normal, então eu precisava tentar ser melhor do que as outras pessoas só pra me igualar. Depois de um tempo, eu basicamente me acostumei com o comportamento das pessoas. Eu costumava pensar que as pessoas eram naturalmente cruéis. Eu já sabia que elas iriam me olhar com cara de nojo. Eu sabia que elas sabiam que elas eram superiores a mim. Inclusive, pensavam que eu era inferior a elas por causa da minha diferença. Mas essa foi uma coisa que foi entrando na minha cabeça como natural. Eu via normalmente as pessoas me olhando com nojo, então não tinha repulsão a isso. Eu sabia que essa era uma coisa que naturalmente iria acontecer. Essa foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar. E que nunca fez com que eu pensasse que eu não era ninguém, que eu não poderia passar por essa dificuldade. Bem pelo contrário, eu fui percebendo como que é possível se adaptar, principalmente ao julgamento das pessoas, porque eu sabia que não era 100% culpa delas o julgamento. Eu era realmente estranho do ponto de vista de uma pessoa que não iria me conhecer. Com certeza iria ouvir um pré-julgamento. Foi uma coisa que eu sabia que eu iria ter que contornar para conseguir permanecer num bem-estar. Como todas as coisas ruins que eu conto, isso tem sempre um ponto positivo. Então eu fui cada vez mais vendo o ponto positivo. Como foi realmente ficando muito difícil a minha vida, eu realmente era bem estranho para as outras pessoas. Então, as pessoas que estavam mais perto de mim, que antes elas não estavam se importando se o meu grau de acne me fazia mal, me prejudicava na minha vida, elas começaram a perceber, porque era simplesmente impossível não perceber que tinha alguma coisa totalmente errada e que elas teriam que fazer alguma coisa, porque senão eu não conseguiria mais simplesmente viver, não tinha mais como. Sem contar que além de ficar totalmente inchado com as espinhas, eu sentia muita dor física. Eu acabei tendo que relatar dor física porque não tinha como mais. Várias coisas normais eram muito difíceis de fazer por causa das espinhas que eu tinha. Os meus lençóis sempre ficavam cheios de manchas de sangue. Todas as minhas camisetas claras tinham manchas de sangue. Então começou a ser impossível não perceber o quanto que isso era realmente uma situação séria. Foi pelo final de janeiro, já estava bem pior, onde eu já me sentia absolutamente muito mal, eu não sei nem como eu posso explicar isso, doía muito, já estava muito mais difícil, aí sim, realmente ficou muito mais difícil eu aceitar a reação das pessoas, porque eu comecei a me jogar muito mais para baixo, eu comecei a passar já a não ver mais como uma reação normal das pessoas, porque era muito difícil eu me olhar no espelho, então eu tinha muita dificuldade de fazer isso, eu comecei a cada vez ficar mais desconfortável com as outras pessoas, porque eu tinha certeza que eu não era normal, como se eu estivesse fazendo mal para as pessoas simplesmente por existir. Então aí sim eu me fechei muito mais e aí ficou pior. Foi aí que eu comecei o tratamento e foi aí que já era impossível não perceber. Então eu finalmente comecei o tratamento.
E nas primeiras semanas piorou. Então a minha acne piorou muito mais. Só que aí eu sabia que finalmente eu tinha conseguido o que eu precisava, que eu iria acabar com as espinhas. E eu comecei a ficar cada vez mais tranquilo. E aí sim, eu ainda tinha muitas reações ruins, só que eu consegui tirar aquilo da minha cabeça porque eu não conseguia mais me ver daquele jeito. Eu já sabia que eu iria melhorar. Então foi nessa fase, inclusive, que eu fiz algumas recordações de como que eu era, porque eu já estava mais confortável. Eu sabia que pelo menos eu iria mudar. Aí eu comecei a ter esperança porque eu fui ajudado. Então depois dessas primeiras semanas que piorou bastante, eu comecei a ver alguma melhora aos pouquinhos. Primeiramente, depois da melhora, eu já não tinha mais muitas espinhas, só que as últimas espinhas elas eram muito grandes e deixaram meu rosto totalmente machucado. Então parecia que eu tinha machucado muito meu rosto, não parecia nem cicatriz de espinha. Era bem estranho mesmo, mas foi uma parte que eu comecei a meio que aproveitar, porque eu sabia que estava no fim. Então eu já comecei a ver que as espinhas cada vez estavam vindo menos. Ainda tinha muita cicatriz, então meu rosto ainda estava praticamente deformado. Não por cicatriz, mas na coloração e na textura. E aí, como o meu rosto foi se limpando, fui cada vez me sentindo mais confortável. Aos poucos eu fui recuperando minha confiança. Acredito que na minha relação com pessoas, essa experiência na minha vida acabou me ajudando a conseguir conversar com pessoas, a ter mais empatia. Uma coisa legal disso foi que uma vez eu estava conversando com um colega na escola e ele não tinha me visto nessa fase. E eu contei um pouco para ele como que era a dor das espinhas, como que era complicado. Eu mostrei uma foto do meu antes pra ele e ele me respondeu, nossa, cara, e eu aqui reclamando que meu pau é torto. Essa foi uma coisa que foi muito importante eu ter escutado. Apesar de ter sido um grande problema, ter sido um grande acontecimento na minha vida isso, no final não é tão sério que uma pessoa não vai escutar isso e poder fazer uma piada. Tem a parte positiva e a parte negativa pode ser simplesmente ignorada. Não tem por que não ignorar o que é ruim. A experiência boa eu contei pra ele, talvez ele conheceu mais sobre aquilo. E a parte ruim não fez mal pra ninguém, simplesmente depois se transformou em uma piada.